legal. A gente falava bem isso e era assim que a gente sentia. E me lembro que em uma das aulas de um professor de psicologia, ele falando sobre família, ele disse assim: às vezes, tanto empresas como escola, muitas vezes nós usamos esse termo família de maneira equivocada. E ele disse, por um exemplo aqui, quando nós falamos família iaenense. Família iaenense, nós só participamos dessa família se o nosso boleto estiver em dia, se a mensalidade estiver paga. Se não estiver paga, a gente não entra. Então, família é aquela que te recebe de maneira incondicional. E aquilo marcou muito, essa fala marcou muito a mim. E eu entendo que quando nós falamos que a igreja é família, que nós realmente temos uma família ali em nossa casa, quando nós usamos esse termo, deveríamos usar de maneira mais responsável e reflexiva. A gente compreender que família de fato é aquele ambiente onde nos sentimos bem a despeito de quem nós somos. É alguém que nos acolhe, pessoas que de fato olham para a gente e, a despeito dos nossos erros, eles continuam nos amando e nos recebendo ali naquele lugar e tornando aquele ambiente um ambiente agradável. Nós louvamos o nome de Deus. Ontem à noite nós falamos alguns temas e foi até legal a gente conversando ali fora, né? A gente dizendo o abismo que existe entre o ideal e o real. É verdade, existe um grande abismo ali entre aquilo que nós passamos, entre aquilo que nós estudamos e aquilo que nós vivemos. E de fato é. E a gente precisamos, obviamente, olhar para o ideal e fazer o melhor que nós podemos em nome de Jesus. Nós precisamos, ao longo da nossa vida, buscar aprender ou até mesmo relembrar aquilo que nós sabemos, porque é importante para que a gente possa viver bem e viver melhor. Nós falamos sobre alguns assuntos que vocês pediram e teve algo bem específico que vocês escreveram ali ou que votaram em um assunto bem interessante, que é o que todos nós, quase uma unanimidade sobre a questão de deixar Deus no centro da família. É um desafio, porque deixar Deus no centro da família vai além de uma teoria, é uma prática constante, é a gente compreender de uma maneira muito clara que precisamos buscá-lo todos os dias. Em primeiro lugar, Ele deve ser o primeiro. Mas nós ouvimos isso sempre, até falamos para as pessoas, mas é fazer uma análise prática. O que eu estou fazendo? Quais são os primeiros pensamentos que vêm à minha mente quando abro os olhos pela manhã, quando acordo? Será que realmente tem sido Deus? No meio da correria desenfreada da vida, estamos pensando, falando sobre Deus, estamos relacionando com Ele, estamos colocando Ele em primeiro lugar nas nossas decisões. São perguntas que nós fazemos para saber se nós de fato estamos relacionando de maneira prática com esse Deus, porque só assim Ele poderá ser a base da nossa família. Só assim que nós vamos permanecer vivos enquanto família. Há muitas famílias destruídas e vocês sabem disso. Nós vivemos e passamos por muitas dificuldades ao longo da vida e passamos por fase. Talvez alguns passaram por fase na família que preferem nem lembrar. Mas nós vivemos também numa sociedade de paradoxos. Por conta de uma questão cultural, todos nós tivemos uma educação diferente. Algumas pessoas se orgulham porque foram, quem sabe, algumas vezes até mesmo corrigido de maneira mais firme, e eu poderia dizer até agredido na sua infância. E ao longo da vida, depois de tudo isso, ainda vai para as redes sociais dizer: foi bom que isso aconteceu comigo, porque hoje eu sou quem eu sou por conta disso. Algumas frases perigosas que nós usamos para esconder as dificuldades que nós tivemos ao longo da vida de relacionar enquanto família. Muitas pessoas entendem que
Foi bom ter passado por momentos difíceis para tornar pessoas fortes como somos ou como você é hoje. Quando nós deveríamos pensar que, a despeito de todas essas situações, Deus usou para nos fortalecer, porque Ele esteve conosco. Mas bom seria se nós não tivéssemos passado por muitas situações. Portanto, nós precisamos corrigir. Quando nós endossamos algumas atitudes erradas do passado, mesmo que foi cometida pelos nossos pais, mesmo que foi feita por pessoas que nós amamos, quando nós endossamos isso, nós estamos dizendo de maneira implícita de que isso vai continuar, de que essa é a maneira correta de agir. E muitas vezes não colocamos um ponto final. Muitas vezes nós temos dificuldade de mudar a nossa realidade, porque nós acreditamos demais nas tradições, nós acreditamos de maneira muito clara que a educação que os nossos pais nos deu era a melhor. E nem sempre é verdade. Você foi estimulado a pensar dessa maneira, mas nem sempre é verdade. Portanto, à luz da Bíblia, você precisa compreender cada dia qual a melhor maneira de conduzir a sua família. Reconhecer os erros do passado e muitas vezes fazer uma análise e dizer: eu errei, eu exagerei naquela época, não precisava ser daquela maneira. Eu posso e preciso pedir perdão muitas vezes. E não deixe que o orgulho tome conta do seu coração. Que Deus abençoe você e a mim também, em cada momento em que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, nos esclarecer de algumas atitudes erradas que nós tomamos no processo ali de convivência na família, que a gente possa voltar atrás e fazer diferente, pela graça do Senhor. Amém. Mas existem outras indagações que foram colocadas. Algumas nós só conseguiremos, obviamente, entrar um pouco mais no simpósio. No simpósio a gente consegue ir um pouco mais profundo. Aqui a gente acaba ficando um pouco na superfície, de maneira geral, apenas recordando de algumas coisas necessárias e que a gente entende que é importante a gente sempre manter viva no nosso meio. No simpósio a gente pode entrar um pouco mais e responder algumas perguntas, como por exemplo ao que eu acabei de dizer, alguns efeitos psicológicos em nossa vida, o porquê nós agimos do jeito que nós agimos e não abrimos mão de mudança muitas vezes daquilo que nós aprendemos. Mas entre os casais também é recorrente, e foi colocado aqui por ela, existe um tabu, que são as questões sexuais. Quando nós estudamos o corpo humano, nós percebemos que Deus, Ele na sua imensa sabedoria, Ele criou o ser humano para proporcionar prazer um para o outro, no caso, marido e mulher, dentro de uma relação de casamento. E é muito legal quando a gente começa a perceber como que Deus criou detalhes importantes para satisfazer um ao outro, mas é temerário e até mesmo assustador quando nós percebemos que pessoas passam a vida toda, e principalmente eu estou falando a feminina, desculpa, eu não consegui elaborar nesse momento, mas principalmente essa classe feminina passa a vida toda sem alcançar o prazer ou o limite no prazer sexual, exatamente porque muitas vezes nós, os homens, não queremos aprender como lidar com detalhes, algumas vezes simples, de como fazer isso possível. Você percebe? Você percebe que muitas vezes nós temos dificuldade de estudar sobre coisas que são simples para resolver questões tão complexas. Por isso, eu digo que nós precisamos, com a graça e o poder de Deus, ter um momento de reflexão. Nós precisamos estudar mais sobre o assunto de família, para que a gente possa viver melhor. Eu tenho certeza que nós vamos olhar para o passado e perceber que erramos muitas vezes. Os acertos, é claro, vamos endossar, mas olharemos para o futuro com esperança de acertar muito mais. E eu tenho certeza que vai ser bênção
em nome de Jesus. Amém. Mas vamos abrir a Bíblia, porque é na Bíblia que a gente vai compreender algumas situações que nós estamos vivendo nesse momento. 1 Samuel, o capítulo 30. Eu gosto desse capítulo, mas geralmente quando eu prego sobre esse capítulo, até já falei sobre esse capítulo aqui com vocês, mas eu nunca preguei, eu nunca falei desse capítulo pelo prisma de família. E eu gostaria de ler esse capítulo de 1 Samuel, o capítulo 30, parte desse capítulo, com a perspectiva da família, ou das ações que acontecem no meio familiar. 1 Samuel, o capítulo 30, diz assim, os primeiros versos, diz assim: sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag e esta, ferido e queimado. Tinha também levado cativa as mulheres que lá se achavam, porém, a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que achava com ele ergueram a voz e choraram, até não ter mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, a Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Eu paro por aqui e eu gostaria de descrever o cenário para você. Tudo isso aqui começou com uma briga de família. Um sogro que tinha inveja do genro, Saul, que não suportava a possibilidade de Davi ser melhor do que ele em alguns aspectos da vida. Saul, que era o sogro, começou uma busca implacável. Começou as dificuldades. Talvez você nunca parou para pensar, ou talvez em algum momento pensou, não sei. Mas é possível, você já parou para pensar como era a vida da esposa de Davi, vendo o seu pai perseguindo o seu esposo? Você já parou para pensar como eram os conflitos dessa família? Ele precisava viver como fugitivo, porque sabia que o seu sogro, a qualquer momento, poderia matá-lo. Você já conviveu, já vivenciou algum conflito familiar? Essa é uma pergunta retórica, porque eu sei que todos nós, ou a maioria, já passou por situações tão difíceis na família. Já viu um odiando o outro, e como os outros membros da família sofrem com isso. É muito difícil conviver com essa ideia. Eu me lembro da minha infância. A gente é parte de uma família, pelo menos uma época da vida, extremamente disfuncional. Extremamente disfuncional. E na minha casa tinha um tal de estar de mal. Fiquei de mal. Os irmãos ficavam de mal 2 anos, 3 anos, até fazer as pazes de novo, morando no mesmo ambiente. Estranho, né? Mas isso é tão comum no nosso meio, embora aparentemente estranho dentro do ambiente cristão. É interessante quando nós olhamos e percebemos as dificuldades que há, as dificuldades de relacionamento dentro das próprias casas. Todas as vezes que nós estamos na igreja fazendo uma cerimônia de Santa Ceia, algumas pessoas resistem em participar. E algumas elas deixam muito claro porque não está bem com o familiar, tem alguns conflitos, talvez por coisas banais, por situações que, contando aparentemente irrelevante, mesmo respeitando a opinião das pessoas e conhecendo que as estruturas são diferentes, mas quando nós percebemos o que motiva aquelas situações irrelevantes.
E muitas vezes nós perdemos momentos incríveis na vida, porque nós vivemos litígio o tempo todo dentro da nossa família. E o mais incrível é a gente voltar os olhos, reportar a nossa mente para mais de 3.000 anos atrás e saber que isso já existia. Saber que há 3.000 anos atrás isso já acontecia. Ou seja, não é novo. Não é só ou apenas a sua família ou a minha família. Todas as famílias têm dificuldades. Mas graças a Deus, Deus sempre levantou indivíduos pacificadores. E nós precisamos ser esses indivíduos. Aqueles indivíduos que promovem a paz dentro do seu lar. Eu não sei qual é a posição que você ocupa ali, mas você precisa ser um agente de paz. Porque o Espírito Santo de Deus lhe deu essa missão, deu a mim também. E é interessante que quando Davi fugia de um lugar para o outro um dia, ele pede um asilo político em outro país, em outro lugar, porque ele já não suportava mais viver ali. Ele não suportava mais viver no seu próprio país, porque o seu sogro, ele nada mais era do que a pessoa mais importante daquele país, não era qualquer pessoa. Portanto, continuar ali seria uma sentença de morte para Davi. Ele sai agora com as suas mulheres, com alguns homens que o seguiam, que eram líderes, e com as famílias também daqueles homens. Quanta responsabilidade tem apenas um homem chamado Davi. O fato é que Davi foi para uma cidade de refúgio, ali entre os filisteus, chamado Ziclag. Estava naquela cidade aparentemente tranquilo, aparentemente feliz, a despeito de todas aquelas situações, mas porque as perseguições, pelo menos do ponto de vista do seu sogro, havia acabado. Mas ainda ele tinha uma família, a família estava ali e ele tinha responsabilidade do bem-estar, do cuidado. Não acabou todas as responsabilidades, ele precisava. Mas o fato é que um dia, a Bíblia descreve, Davi ele foi colocado numa situação um pouco embaraçosa, difícil, porque aquele país, os filisteus, eles começaram a guerrear contra os filhos de Israel, e naquela guerra foi que ocasionou a morte do seu sogro, do Saul. Davi estava na terra dos filisteus. Foi muito complicado para Davi aquela situação, porque ele não podia lutar, não poderia lutar de maneira nenhuma contra o exército do Senhor, contra o exército de Israel, mas ele também não poderia lutar contra o exército dos filisteus, porque foi aquele país que deu para ele refúgio. Seria uma traição muito maior. Que situação difícil que Davi colocou o seu próprio povo, a sua própria família, que agora dependia das decisões dele para que fosse feliz ou não, para que continuasse ou não segura naquele lugar. Por isso que eu digo, quanta responsabilidade. Quanta responsabilidade as nossas decisões têm em frente à nossa família, ainda que muitas vezes parecem ser bem intencionadas, como a de Davi foi. Precisamos pensar muitas vezes, sobretudo, clamar a Deus antes de qualquer decisão, exatamente por essa questão, porque nós podemos tomar a decisão errada, mesmo pensando que estamos tomando a decisão certa. Colocou a sua família numa situação difícil em outro país, e agora Davi, obviamente por intermédio de Deus, não tomou lugar naquela luta, mas voltou para a sua cidade, onde que estava refugiado com a sua família. Mas quando chegou naquele lugar, quando chegou na cidade de Ziclag, percebe que os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e esta ferida e queimada, dado com ímpeto. Essa é uma palavra muito forte para descrever um ataque. Eles foram
firmes demais naquele ataque. Eles tinham um propósito, porque eles sabiam, os inimigos sabiam quem era Davi. Eles sabiam o que poderia ferir o coração de Davi. Era exatamente mexer com a sua família. Eles sabiam o ponto fraco de Davi. Davi ele tinha um carinho muito especial pela sua família. E quando nós estudamos um pouco mais sobre a vida de Davi, nós percebemos que ele tinha um cuidado com os seus filhos, da maneira dele, cada um à sua maneira, mas ele preocupava com o processo. Errou muitas vezes, é verdade, mas quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que, por melhor intencionado que a gente esteja diante da nossa família, ou do cuidado para com a família, o inimigo ele não dorme, ele quer acabar com você, ele quer acabar com a sua família, e algumas vezes ele não consegue atingir você de outra maneira, a não ser por intermédio da sua própria família. E muitas vezes você sofre porque você vê a sua família tomando decisões erradas. Você vê o seu filho andando por caminhos que você sabe onde vai chegar, você sabe. Você quer gritar, você quer dizer, mas parece que ninguém te ouve. Parece que é tudo vão. Você vê seus parentes, quem sabe com litígio em coisas tão banais. Você sabe que é uma perda de tempo. Você sabe que eles deveriam aproveitar mais esse momento, porque logo tudo isso vai acabar. Eles não terão mais essas oportunidades. Amigos, eu quero dizer algo para você. Satanás sabe que se ele mexer com a nossa família, ele mexe com o nosso coração. Ele sabe. Você lembra que eu disse para vocês que a nossa família era um tanto disfuncional? A nossa família tinha uma história de ficar de mal. E eu vi que quando eu falei essa palavra aqui, algumas pessoas se identificaram, né? Eu creio que não é privilégio só da minha família. A minha família tinha essa dificuldade, eu diria assim. Era quase que uma tradição. Qualquer coisa, e ali eram 6 meses, 1 ano, e aí dentro de casa, cruzava ali dentro e tal. Mas não se falava. Mas eu me lembro que eu e o meu irmão, o Romário, nós não nos falávamos. Mas eu me lembro que um dia eu estava num jogo de futebol. Estava jogando futebol lá no meu bairro, em Nanuque, Minas Gerais. E um dos meus amigos que estavam ali jogando futebol comigo, nós nos estranhamos em um lance um pouco mais forte. E eu me lembro que esse meu amigo, ele levantou com ímpeto para cima de mim e partiu para cima. E quando eu percebi, veio como um burro, o meu irmão passou. E aí, meu amigo? E aí? Resolveu com aquele rapaz que queria brigar comigo. Mas já tinha quase 1 ano que ele não falava comigo. Imagina, mesmo sem falar comigo, ele não suportou mexer com um familiar dele. Você percebe que nós somos assim com família? Mesmo com aqueles que nós temos diferença às vezes, nós podemos, mas quando eu vejo um vizinho falar, a gente até fala mal do nosso irmão, talvez, a gente até fala mal daquele primo, mas quando a gente ouve alguém falar mal, a vontade de falar, o que você tem a ver com isso? Não é verdade? Por que nós cuidamos, nós queremos? É assim que é a nossa reação enquanto seres humanos. Davi, ele não era diferente. Por isso que Satanás, ele quis destruir, ele quis acabar. Obviamente que os inimigos poderiam ter matado a família de Davi, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: talvez, se matasse a família, talvez a dor ainda seria menor do que fazer o que eles fizeram, que era manter cativo. E eu digo isso baseado em uma experiência que eu vivi com a minha mãe. Eu me lembro que quando meu irmão Valério tinha 16 anos de idade, o meu irmão ele fugiu de casa. Tinha essa história também,
Antigamente tinha cada coisa, né, irmãos? Ele fugiu de casa. Interessante que ele fugiu de casa, que segundo ele estava revoltado com a maneira que os nossos irmãos, a gente é uma família de 8 irmãos, então imagina, um cuidando do outro, um batendo no outro, e as exigências, a minha mãe trabalhava demais, não era fácil assim, então era complicado. E um dia o meu irmão, ele me pediu ajuda. Na época eu tinha 12 anos de idade, nem sabia o que estava acontecendo, e ele disse assim: Daniel, eu gostaria que você me ajudasse, eu vou fugir de casa. Eu disse: é mesmo? Ele disse: eu vou fugir. E eu gostaria que você só levasse a minha bolsa e colocasse a bolsa debaixo do pé de manga. E quando eu vou sair aqui, rodear o quintal e vou pegar a bolsa e vou fugir. Eu disse: se é só isso, é só levar a bolsa, então é tranquilo, eu aguento. Afinal, eu já tinha 12 anos, né? Já conseguia carregar uma bolsa. E carreguei, deixei a bolsa lá. E daqui a pouco olhei, a bolsa ainda estava. Olhei a segunda vez, ainda estava na terceira vez, já não tinha mais bolsa. Pronto, ele foi. Só tem que ele deixou uma cartinha em casa. E essa cartinha ele deixou descrevendo as razões do porquê ele estava fugindo. E ele dizia: olha, porque a minha irmã faz isso, é porque o meu irmão faz aquilo, eu já não aguento mais e tal. Ainda bem que ele não colocou o meu nome. Eu não sei porquê, mas ele não colocou o meu nome. Acho porque eu fui cúmplice. Só tem que, na minha inocência, em momento nenhum, perguntei para ele onde que ele iria, até mesmo porque eu não tinha noção da gravidade daquilo. Quando as pessoas leram a carta, começou a espalhar aquela notícia. A minha mãe estava viajando, porque ela trabalhava na Bahia na época, vendendo roupas, e quando ela voltou para casa, ou melhor, as pessoas ligaram para ela para dizer, e ela voltou de maneira antecipada. Ao chegar em casa, passou-se uma noite, passou 2 noites, e ninguém tinha notícia onde o meu irmão estava. Foi uma coisa terrível. Eu, é claro, não dizia para ninguém que eu tinha ajudado naquele processo. E eu fiquei com uma missão muito dolorosa, porque eu ficava junto com a minha mãe. Aconteceu até algo engraçado, que até hoje eu converso com a minha mãe, a gente ri em algum momento, porque a minha mãe, era uma noite, ainda não tinha notícia do meu irmão, não sabia o que estava acontecendo com ele, e eu disse tudo isso para dizer uma frase que eu ouvi da minha mãe, que ela dizia exatamente isso. Ela dizia: gente, se eu soubesse que ele tivesse morto, eu acho que estaria doendo mesmo. Relembrei essa história e é forte, então é difícil falar. E essa frase doeu muito no meu coração. Eu com 12 anos de idade, e eu sabendo que eu havia contribuído para aquilo. E eu disse que foi algo engraçado, porque naquele momento nós percebemos que num lugar um pouco distante do nosso bairro, mas minha mãe estava andando para distrair. E ali tinha falecido alguém. E no interior, diferente da capital, o velório é na casa, né, na própria casa da pessoa. E estava ali velando um corpo naquela casa, e minha mãe estava comigo andando para distrair a mente, assim, saber onde meu irmão estava. E ela resolveu entrar naquela casa, resolveu entrar naquele velório. E eu me lembro que ela foi para perto do caixão. A gente nunca tinha entrado naquela casa, nem sabia do que se tratava, mas ela entrou e ela chorava tanto. E até hoje, quando eu brinco com a minha mãe, eu digo: mãe, eu não imagino o que os parentes daquele pessoal estavam pensando. Quem é essa? Quem é essa que chora desse jeito? Ela chorava por causa do meu irmão. Então, o que eu gostaria de destacar nesse momento e nessa história que eu conto é exatamente porque, se porventura, talvez, se os filhos de Davi, se a esposa de Davi tivesse sido eliminada, talvez ele conformaria até. Mas não foi isso que aconteceu. Eles aprisionaram, levaram cativos. A Bíblia diz que eles levaram cativo, tinha queimado, tinha ferido,
ferindo pessoas, queimado cidades. É verdade que muitas vezes o inimigo ele sabe o que nos faz ou doer no nosso coração, o que nos faz, quem sabe, sofrer, ferir pessoas. Muitas vezes ele nos fere, ele fere pessoas que nós amamos. Queimar cidade. Talvez pode ser ilustrado aqui por situações difíceis, perdas que nós temos também, do ponto de vista financeiro, na sociedade que nós vivemos, as dificuldades de sobrevivência. Ele sabe onde tocar, para tentar fazer a gente vacilar, para tentar fazer a gente não compreender os benefícios que nós temos enquanto família. Foi nessa situação, quando queimaram estruturas, feriram pessoas, quando deram esses prejuízos financeiros. Mas Davi, ele ficou com o coração muito apertado, porque eram muitas pessoas cativas na mão do inimigo. E quando nós olhamos para a nossa família, nós percebemos que também há muitas pessoas cativas, pessoas que parecem que já abriram mão da sua própria vontade, e muitas vezes o inimigo parece dominar a vontade dessas pessoas. Me lembro de uma ocasião em que cheguei numa cidade para comportar. Era uma zona rural. E eu cheguei numa casa. Zona rural tem muito espaço entre uma casa para outra. Cheguei numa casa de umas pessoas que eu até conhecia para oferecer uns livros que eu estava vendendo ali na comportagem. Quando ofereci, fechei a venda, foi legal. No dia de entregar o livro, a gente fazia pedidos. No dia de entregar o livro, que eu voltei naquele lugar, entreguei o livro, a pessoa me passou o dinheiro. Eu estava naquela correria, porque no dia de entrega a gente marca um dia só para entregar várias pessoas na região. Mas quando eu estava saindo, alguém disse assim: ei, faz o seguinte, antes de você sair, faz uma oração ali na casa do meu vizinho. Eu disse: tá, eu posso fazer, claro, uma oração eu posso fazer. Eu disse assim: mas qual o nome do seu vizinho? E ele me disse o nome do vizinho. Eu disse: tudo bem, mas vamos lá comigo. Ele disse: olha, a minha esposa pode ir. E a esposa dele disse: eu não vou não. E aí eu já não entendi nada. Ele disse o seguinte: não, é o seguinte, o nome da esposa dele é Maria. Você vai lá e fala: dona Maria, eu vim orar por ele e pelo seu esposo. E aí vai dar tudo certo. É só uma oração. Porque ele está numa fase terminal de câncer, ele é uma situação bem delicada. Eu disse: tudo bem. Eu disse o nome da pessoa. Quando chegou lá na porta, eu disse, mas a pessoa estava em pé. Era uma casa que tinha um corredor longo e lá atrás tinha a cozinha. E da porta da sala a gente já via a cozinha. Uma casa bem de zona rural mesmo. E na cozinha ele estava em pé, com o fogão de lenha, e colocando lenha no fogão. Estranho. Mas eu disse: olha, eu vim fazer uma oração. E aí ela disse: pode fazer. Ela também saiu fora. E daqui a pouco ele veio andando na minha direção, xingando, falando alguns nomes. Eu disse: meu Deus, aonde que eu me enfiei? E eu disse: olha, eu vou orar. E me lembro que eu comecei a orar. Se fosse hoje, talvez eu oraria de olhos abertos. Depois que eu recebi algumas instruções sobre essa questão, mas na época eu não tinha nenhuma noção sobre isso. E Deus teve misericórdia. Eu fechei os olhos, mas enquanto eu fechava os olhos, eu ouvia panelas caindo das prateleiras, eu ouvia muita coisa, mas eu continuava dizendo: Senhor, o Senhor que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e falava, e aquela coisa toda. E a família do rapaz não estava ali, mas a mulher dele dizia assim: não, e citava o nome dele, e dizia: não, não faça isso. Aí eu precisava abrir o olho: não faça isso. E quando eu abri o olho, ele estava com um facão assim, com a mão para cima. E aí eu percebi do que se tratava.
Foi nessa situação que eu percebi que aquele homem estava totalmente desorientado. E as pessoas depois contaram o que aconteceu. Ele era um homem conhecido na região, conhecido por muitas pessoas na região, por vários trabalhos que fazia, religiosos ali. Quando ele se converteu ao cristianismo, começou a estudar a Bíblia, mas depois que ele começou a estudar a Bíblia com a família, sempre ele tinha algumas manifestações sobrenaturais, e as pessoas já se afastavam dele, e o isolava quando ele ficava assim, porque ele ficava muito agressivo. E aí eu entendi o porquê a mulher não foi comigo. Eu entendi porque a família também se espalhou na hora, e somente a esposa dele que dizia: não faça isso. E por que eu trouxe essa história? Porque há muitas pessoas que estão cativas, algumas pessoas estão aprisionadas, algumas se manifestam por uma questão psicológica, outras não se manifestam da maneira que nós esperamos que aconteça, mas se manifesta através de atos. Muitas pessoas estão cativas no meio familiar, e nós precisamos ter discernimento espiritual para conviver com essas pessoas e amá-las a despeito disso, e conquistá-las pelo amor de Cristo Jesus. Portanto, olho para essa situação, olho para essas pessoas do passado e hoje também, que estão sofrendo, e o que me resta é dizer: Senhor, tenha misericórdia do seu povo. Precisamos aprender a reconhecer que somos passageiros aqui neste lugar, e que esse presente de Deus chamado família, nós precisamos de maneira muito clara cuidar dela. Em praticamente todos os cultos fúnebres que eu faço menção à família, sobretudo as discordâncias que tem, sobretudo o momento em que nós precisamos de reconciliação. E quão breve é o nosso tempo aqui nessa terra, e nós passamos algumas vezes brigando entre nós mesmos, mas mesmo isso não é novo. Sabe por quê? No texto que nós lemos, olha só o que diz: então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não ter mais forças para chorar. O verso 6: Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo. Quando o problema veio, ao invés de eles punirem, sabe o que fizeram? Eles brigaram, causaram mais conflitos. Ao invés de a gente resolver os problemas, ao invés de a gente parar para aprender mais, ao invés de a gente tentar compreender a razão das coisas, o porquê, ao invés de a gente muitas vezes procurar uma ajuda profissional, ao invés de a gente procurar uma ajuda espiritual, às vezes a gente entra em conflito, a gente briga, a gente não entende entre nós mesmos, quando na verdade a ideia de Deus é fazer o que Davi fez em seguida, que é, lá no verso 6 ainda, diz, no último verso, ou na última parte do verso: Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Aí a gente vê uma série de vitórias de Davi, a gente vê uma série de conquistas, até chegar no verso 18, que diz assim: Davi salvou tudo que havia tomado os amalequitas, então também despovoou as suas 2 mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filhos nem filhas, nem despojo, nada do que havia tomado, tudo tornou trazer. É muito forte esse verso. Aqui a gente percebe um lapso na vida desse homem, algo que poderia ter acabado com a sua vida e com a vida da sua família. É verdade, e é possível que já aconteceu coisas terríveis
na sua vida. Outro dia eu estava conversando com alguém. Sobre família. E ela me disse: pastor, deixa eu dizer um pouco da minha história. Ela é de outro estado. Ela disse: o meu pai, quando eu era criança, ele me abusou sexualmente. Pastor, o tempo todo eu fico tentando tirar a minha vida. É tão difícil isso para mim. É tão difícil conviver com esse monstro, segundo ela. E ela disse algo que me marcou muito. Ela disse: sabe, pastor, o que mais é incrível é que meu pai hoje depende totalmente de mim. Totalmente de mim. Eu sou a única filha que restou para cuidar dele. Ele está passando uma fase muito difícil em relação à saúde. E graças a Deus, pastor, a despeito dos meus problemas psicológicos, mas em relação ao meu pai, eu consigo perdoá-lo e ele sabe disso. Mas o que eu acho incrível diante dessa situação, e não desconsidero o sofrimento que ela tem, é saber que a despeito de qualquer coisa, e a pior coisa que pode ter acontecido, há possibilidade de reconstruir, há possibilidade da gente reanimar no Senhor, há possibilidade de amenizar os impactos que o pecado causou na vida da gente e na vida da família da gente. É verdade, amigos, que nós estamos distantes do ideal, é verdade, mas é verdade também que nós não podemos perder esse ideal de vista. E se existe algo que é fundamental em tudo isso, é todos os dias orar ao Senhor e dizer: Senhor, eu não consigo sem o Senhor, eu não consigo esquecer aquelas palavras, eu não consigo esquecer aqueles gestos, aqueles atos, eu não consigo, mas eu preciso esquecer. E esquecer, que eu estou dizendo, não é no ponto de dar uma amnésia, mas é você lembrar sem causar dor no seu coração, conseguir conviver e conseguir compreender uma pessoa, o pior que ela foi contigo, a ponto de reconstruir uma família e fazer daquele lugar um lugar de paz, um lugar que abriga a esperança de viver, sobretudo, um dia com Cristo Jesus. Amém. Esse é o momento da gente fazer essa reflexão. Eu gostaria que nesse momento você pensasse um pouco sobre isso. Pensasse, quem sabe, nas injustiças que já me causaram. Pensar nas dificuldades que vocês passaram. Mas pensar no Deus que perdoa todos os dias, que perdoa você. Portanto, a ideia hoje é entregar a vida da sua família ao Senhor Jesus, confiar no Senhor. E eu sei que Ele irá transformar a vida da sua família. E é assim que nós vamos encerrar esse momento. Nós vamos ouvir mais uma música para a glória do Senhor. E que Deus possa continuar sendo exaltado na sua vida e na vida da sua família, para a glória dele. Amém. Amém.